nesta noite, capítulo 3, do verso 14 até o verso 22. Foi uma caminhada longa, mas chegamos ao fim. Hoje nós vamos ouvir o que Deus quer nos dizer na última carta das 7 cartas que o Senhor envia às igrejas no Apocalipse. Hoje a nossa ideia, como nós estamos fazendo aqui em todos os domingos, é avaliar a nossa igreja na seguinte questão: no que nos parecemos com a igreja de Laodiceia? No que nos parecemos com a igreja de Laodiceia? Vamos ler o texto? Do verso 14 ao verso 22, a palavra do nosso Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e nós precisamos do Teu Espírito nesta noite para nos ensinar a Tua palavra. Que sejamos nesta noite edificados, que o Teu nome seja glorificado e que o nosso coração seja transformado. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja de Laodiceia, então, é a última igreja das 7. Nessa divisão bíblica que nós vimos, podemos aí recapitular. Se você voltar um pouquinho, você vai ver a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda carta à igreja de Esmirna, a terceira carta à igreja de Pérgamo, a quarta carta à igreja de Tiatira, a quinta carta à igreja de Sardes, a sexta carta à igreja de Filadélfia e a 7ª carta à igreja que está em Laodiceia. Embora alguns teólogos digam que as igrejas do Apocalipse são uma revelação dos tipos de igrejas que nós teríamos durante a história da igreja, e eles dizem isso, que a igreja de Laodiceia é a igreja do último tempo, é a igreja antes da volta de Jesus. É uma teoria teológica, mas sem muitos fundamentos bíblicos. Nós sabemos que essas igrejas existiam no tempo que elas existiram, no lugar em que elas existiram, e durante o tempo que elas existiram, elas serviram ao Senhor naquele lugar. E se nós formos pensar bem, nas igrejas de hoje, há igrejas parecidas com Pérgamo, há igreja parecida com Tiatira, há igreja parecida com Laodiceia, há igrejas de todos os tipos. Não é a última igreja. Laodiceia não é a igreja do fim dos tempos. Laodiceia é um tipo de igreja que pode existir em qualquer tempo, seja no século 21, seja no século 1, a igreja de Laodiceia pode existir. Nós podemos ser uma igreja como a igreja de Laodiceia.
Laodiceia também é uma igreja que dentro das 7 talvez seja que tem uma repreensão mais dura. Sempre quando fala da igreja de Laodiceia, o povo fala: ih, a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era horrível. Era uma igreja que tinha problemas, como tinham algumas das outras. Mas é interessante que Laodiceia era uma igreja que tinha tudo para dar certo, irmão. Ela tinha tudo para ser uma igreja que não tivesse nenhum tipo de dificuldade. Ela estava numa cidade bem localizada. A cidade de Laodiceia ficava num entrave entre 3 rotas das estradas romanas. Se você não sabe, uma das coisas boas que os romanos sabiam fazer eram estradas. Se você for hoje nessas cidades, e todas estas cidades ficam, né, na Turquia hoje, você ainda vai achar estradas romanas lá, que dá para se usar. Não é igual a nossa, que faz na segunda, na terça tem que tapar buraco. Lá era boa. Então nós temos uma cidade bem localizada. Além de ser uma cidade bem localizada, ela é uma cidade cercada por rios. E um dos rios que passavam ali eram os rios que levavam a outras cidades onde ia ter águas termais. Alguém aqui já foi em Caldas Novas? Só, irmão aqui? Eu tenho só vontade, não fui não, viu? Só vontade, mas no inverno, né, irmão? Porque água quente no verão vai ser legal. Mas aqui tinha uma cidade próxima chamada Hierápolis, a 10 quilômetros, e ela era tida como uma cidade adjacente da cidade de Laodiceia. Para vocês terem uma ideia, Laodiceia era chamada de metrópole, porque todas as cidades circunvizinhanças faziam parte do contexto de Laodiceia. E por isso, eles tinham ali também as suas águas. O rio que passava em Laodiceia secava, ficava 0 no verão. Então, eles tinham condição e fizeram o quê? Eles fizeram um duto para puxar a água de cidades próximas. E essas águas, às vezes, chegavam na cidade já contaminada, por causa do trecho que percorriam, por causa da falta do saneamento básico. E muita gente que tomava a água que chegava desses dutos passava mal e vomitava. Então, tinha ali um conceito de que a água não era muito boa. A água que vinha lá era morna, era ruim, e as pessoas vomitavam. Talvez se você leu bem o texto, você já está começando a entender. Outra coisa importante nessa cidade, era uma cidade que tinha um comércio muito forte, por causa das estradas romanas que ali passavam. Ligava, por exemplo, Colossenses, ligava, por exemplo, Éfeso, o porto. Então, era uma rota que passava ali para ir para o norte, para ir para o sul. Cidade boa. Por ter um comércio muito intenso, ela se tornou uma cidade bancária. Naquele tempo, irmãos, não tinha banco em todo lugar. Os negócios eram feitos à troca. Mas ali em Laodiceia tinha um banco. E as pessoas podiam chegar lá com coisas para levar para aquela cidade e trocar por moeda. Saíam dali não com outras mercadorias, mas saíam dali com moeda. Então Laodiceia era uma cidade bancária. Laodiceia também era um lugar, uma cidade onde as pessoas podiam ir para ver médicos. Então não tinha cidade assim muito boa em medicina. Laodiceia era uma boa cidade de medicina. Para você ter uma ideia, lá tinha um colírio que eles faziam de uma pedra, chamava pó frígio. E esse pó frígio era um excelente remédio para pessoas que tinham problema nos olhos. E muita gente ia ali para Laodiceia para cuidar também da sua saúde. Era uma cidade bacana para se passar férias, igual Caldas Novas. Estava perto ali das águas termais. E também, irmãos, era uma cidade propícia para a criação,
tinha muita criação. E lá eles criavam uma ovelha cuja sua cor era preta. Então eles davam lã preta. A ovelha negra que a gente fala, que no nosso caso aqui é ruim, né? É um sinônimo para quem não... Olha a ovelha negra da família, olha a ovelha negra da família. Lá não. Lá a ovelha, por causa da pele dela, a sua pele era mais cara. E muita gente queria ir para lá para comprar roupas feitas com esses tecidos dessas ovelhas. Então veja, uma cidade dinâmica, uma cidade pujante. Era uma cidade que todo mundo tinha vontade de morar. Era uma cidade abastada. Não se faltava nada naquela cidade. Tinha muito emprego. Mas mesmo assim, nós vemos que era uma cidade que essa igreja deixou que se influenciar pelo contexto da cidade. Mais uma vez, a leitura do texto de Apocalipse vai nos mostrar que esta igreja se deixou influenciar pela cidade. Vejamos como o Senhor Jesus se apresenta para essa igreja. Está no versículo 14. Ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia, ao pastor, ao líder, você escreve o seguinte: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 3 referências que Jesus leva aqui ao conhecimento dessa igreja. Cristo é o Amém. O que é isso, pastor? Amém. Quando nós fazemos uma oração, a igreja diz: o que você quer dizer com amém? Que seja feito isso, que essa minha oração aconteça. A ideia, quando Jesus se apresenta, ele está dizendo: eu sou aquele que faço acontecer as coisas. Eu sou o amém. Eu sou a palavra final. Lembra quando ele se apresenta como o alfa e o princípio e o fim? Aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Ele também é aquele que testemunha, e a sua testemunha é fiel. Por quê? Porque ele é a verdade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse aos seus ouvintes certa vez: olha, vocês me escutam, vocês veem o que eu faço, e vocês não creem que eu vim do Pai. Sabe por que vocês não creem que eu vim do Pai? Porque vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês saberiam que eu sou testemunha dele. Eu e o Pai testemunhamos disso. Estavam acusando ele de falar a respeito de si mesmo. Ele disse: não, eu não falo a respeito de mim mesmo, eu falo do Pai. E as minhas obras testificam de mim, diz o Senhor. Ele se apresenta como aquele que é fiel. E aí ele se apresenta também como o princípio da criação. E essa tradução nossa não é boa. Eu não sei se você está com a NVI. A NVI é melhor que a atualizada, porque a atualizada vai trazer a palavra princípio, que no grego é a palavra arquê, que é a palavra dada a nós quando você conhece arquétipo. Já ouviu falar de arquétipo? Arquétipo é aquilo que é a base. Porque você precisa fazer alguma coisa, você vai fazer através disso. Então a ideia aqui é que Jesus é o arquétipo, é aquele que tudo foi feito por meio dele. Vamos ver se a palavra de Deus diz isso mesmo de Jesus? Olha aí Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Estou explicando isso porque os adventistas, os testemunhos de Jeová, pegam esse texto e dizem: lá, está vendo? Ele é o primeiro criado. E não é isso que o texto diz. O texto diz que ele é o arquê de Deus, ele é o arquétipo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Então Jesus não é criatura de Deus.
Jesus é o próprio Deus, e por meio dele foram feitas todas as coisas. Vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Olha aí o que a palavra do nosso Deus diz, falando de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando diz primogênito de toda a criação, a ideia não é que ele é o primeiro criado, mas é o arquê, é aquele que dá ação para toda a criação. Se nós fôssemos falar na ciência, nós diríamos que Jesus é o Big Bang, é aquele que é a ação da criação. Ele é a palavra, o Logos. Por meio dele tudo veio criar. Então ele é o primeiro que apareceu dentro da criação. Ele é a luz da criação. Primogênito não é o primeiro criado, tá bom? Este é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha como ele é o arquê. É nele que foi criado, não é fora dele. É nele foram criadas todas as coisas. Na onde? Nos céus e sobre a terra. O que foi criado? As visíveis e as invisíveis. O que você vê? Tudo isso foi criado em Jesus, irmão. O sol, a lua, a terra, os mares, toda a criação foi criada nele. O que você não vê? Agora a gente vê, né? Mas antigamente o pessoal não via. O que o pessoal não via? Marte, Júpiter, Saturno, Netuno. Tudo isso foi criado em quem? Em Cristo. As coisas visíveis, as coisas invisíveis. O que é invisível aí também? A ideia do texto. As coisas espirituais. Tudo foi criado nele. Você lembra quando Deus fala para Moisés: cria o tabernáculo? Aí Deus diz para Moisés o seguinte: você vai criar igual o que eu tenho no céu. Como é que Moisés sabia que Deus tinha um tabernáculo no céu? Ele não sabia, mas Deus revela para ele. E quem foi que criou o tabernáculo no céu? As coisas visíveis e as invisíveis foram criadas por meio de Cristo, o Deus Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus é: olha, eu sou esse. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sabe por que as coisas existem ainda hoje no mundo? Porque Jesus existe. Porque ele é o sustentador. Porque fora dele só existia o caos. Mas nele todas as coisas subsistem. E ele termina dizendo: ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primeiro entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Jesus se apresenta como aquele que é capaz de fazer. Eu sou o Amém. Eu sou o soberano da criação. É nele que todas as coisas foram feitas, e é por meio dele que tudo se faz. Por isso que a igreja diz: a ele a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém? Jesus se apresenta desta maneira. Seguindo adiante, depois de se apresentar, Jesus vai agora revelar a igreja de Laodiceia. Irmãos, é interessante quando a gente lê esse texto, porque muitas vezes a igreja tenta parecer uma coisa que ela não é. E você sabia que nós hoje em dia nós temos uma doença crescente no mundo? É uma doença que ela tem a sua base na psique humana, que chama imagem distorcida. Já ouviu falar disso? As pessoas têm imagens distorcidas, primeiro de si mesmo. As pessoas não sabem quem são. Isso não é de hoje, os filósofos já diziam isso. Quem sou?
Se você leu Shakespeare, a indagação de Shakespeare. Quem sou eu? Os homens não conseguem se ler. Nós temos uma imagem muitas vezes arranhada daquilo que somos. Nós temos essa imagem por causa do pecado. Ninguém consegue olhar no espelho e enxergar a si mesmo cruamente. Nós já estamos viciados em nos ver da maneira como nós queremos. É por isso que a gente não gosta de crítica. Porque quando alguém nos critica, ela está olhando para nós e vendo algo em nós que nós não vemos. E que muitas vezes nós vivemos a vida toda para esconder. Como é que a pessoa viu? Nem eu quero ver, quanto mais a outra pessoa. Essa igreja era uma igreja que estava com a visão distorcida de si mesma. Ela tinha uma visão a respeito dela. Mas Cristo, que vê o interior, vai revelar o que é essa igreja. Lembra de Samuel? Quando foi escolher o rei? Deus disse para Samuel: está lá na casa de Jessé, vai ver o rei lá. Samuel foi. Quando Samuel bateu o olho no filho de Jessé, o mais velho, disse: é esse. Homem forte, bonito, alto, é o rei que nós queremos. Jessé, acho que o Samuel já estava com a botijinha de óleo assim, ungido, e ele falou: ops, guarda aí, não é esse não. Não é esse? Mas deve ser aquele outro ali então, que não é tão bom quanto esse, mas também é bom. É aquele ali. Vai com a botijinha de novo na cabeça de Jesus. Ops, não é esse também. É o terceiro? Não é. É o quarto? Não é. É o quinto? Não é. Acabou. A sala já está cheia, não tem mais ninguém. Eu acho que Samuel falou: sei que eu estou com um problema na conexão aqui. Deus falou para ele: fala para Jessé, cadê o outro filho dele? Como é que é? Ô Jessé, você tem outro filho? Jessé olhou. Rapaz, tem um ruivinho, pastor de ovelha. Menino só quer saber de harpa, o dia todo tocando harpa, olhando a ovelhinha lá. Manda chamar. Mas peraí, chamar para quê? Deus mandou chamar Davi. Quando chegou, eu não sei como é que veio, mas um pastorzinho vindo do meio o cheiro já não devia ser bom, o estado não devia ser legal. Samuel olhou, Deus teve que convencer Samuel: não veja como o homem vê, veja como eu vejo. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. Gente, às vezes a gente olha para as igrejas e diz: uau, tremendo. Será que é por dentro? Será que é na essência? A mesma coisa nós. Talvez as pessoas olhem para nós e dizem: uau, será que somos o que as pessoas estão vendo em nós? Porque é o recado de Deus para essa igreja. Você não consegue enxergar quem você é. Eu vou te mostrar quem você é. Qual era a visão que a igreja tinha dela? Olha como essa igreja é arrogante, irmãos. Leia o versículo 15 comigo. Conheço as tuas obras. Você não é nem frio, nem quente. Você é morno. Quem deras fosse frio ou quente. Como você é morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E você ainda diz: olha a visão da igreja, dizendo de si mesmo: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Estou rico e abastado.
Não preciso de coisa alguma. Essa é a visão da igreja a respeito de si mesma. Somos super abençoados. Somos tremendamente abençoados. Deus nos ama, nós temos tudo. A gente não precisa de absolutamente nada. Nada. E aí Deus vai conversar com essa igreja. E Jesus vai dizer para ela: sabe quem você é? Primeiro, você tem um problema, você é morna. Aqui Jesus está fazendo uma alusão às águas termais que vinham da cidade ao lado. Quando o rio secava, então eles começaram a pegar água. Provavelmente o duto ia a Hierápolis. Essa água vinha, então causava doença, vômito nas pessoas. E aí Jesus usa esse termo para dizer o seguinte: sabe isso que vocês têm aí, esse problema que vocês têm aí com a água, que vocês bebem a água morna e vocês sentem ânsia? Então, eu com vocês, eu sinto a mesma coisa. A mesma coisa. Você já leu o livro de Malaquias? Gente, Malaquias não é só Malaquias 3:10. Não fala em Malaquias, lá vai o pastor falar do dízimo. Malaquias 3:10. O que temos roubado ao Senhor, trazer todos os dízimos. Não, leia o livro de Malaquias. Deus vai falar assim para o povo lá em Malaquias: quem dera vocês não fizessem culto. Quem dera alguém trancasse a igreja e jogasse a chave fora. Porque quando vocês fazem um culto a mim, eu tenho vontade de vomitar. Deus está dizendo aquela palavra para Malaquias, para essa igreja agora. Quando eu olho para vocês e quando eu enxergo quem vocês são, eu tenho ânsia de vômito. Irmão, o que é ser morno? Ser morno é a pessoa que é indecisa, ela não sabe o que é. Jesus não chamou a gente para ser mais ou menos, irmão. Ou é ou não é. O morno aqui não tem nada a ver com questão espiritual, viu? Tem gente que lê esse texto aqui, diz: tem que ser crente, igual os pentecostais. Ou tem que ser gelado mesmo. Se for meia boca, não serve. Tem nada a ver com isso, irmãos. Aliás, não tinha nem pentecostal, nem tradicional na época em que escreveram aqui o texto. O texto é claro ao dizer o seguinte: vocês são crentes mais ou menos. Vocês em qualquer momento, vocês se deixam levar. Vocês não são firmes. Porque o que é quente é firme, o que é frio é firme. O que é morno, mais ou menos. Vai para onde a banda toca. Você já viu um crente político? Crente político é assim: ele vai na igreja, ele ouve uma mensagem, ele fica assim, parece aquele cachorrinho que a gente põe no carro, né? Isso. Aí ele vai na outra igreja que fala tudo o contrário que ele viu lá. Ele faz o quê? Isso mesmo. É isso. Por quê? É morno. Ele se adequa. Ele não tem firmeza. Ele não tem convicção. Ele não sabe quem ele é. Jesus diz: vocês não têm firmeza. Vocês são molenga. E eu não gosto disso. Eu estou sentindo ânsia. Eu vou botar vocês para fora. Segunda revelação que Jesus faz da igreja. E essa é brava. Ele diz: além de você ser morno, você é miserável. No versículo 17, quando ele diz: estou rico e abastado, não preciso de nada, aí ele diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, ímpio. Miserável. O que é isso na questão de Jesus com essa igreja? Uma igreja rica financeiramente, uma igreja extremamente bem situada, numa cidade rica, uma igreja que materialmente realmente estava bem, não precisava de nada, tanto que ela levou isso para o conceito de bênção. Olha, se a gente tem bastante dinheiro, se a gente não precisa de nada, nós estamos bem com o cara, estamos bem com Deus. Deus está abençoando.
E se Deus está abençoando é porque a gente está bem. Você tem ouvido alguns discursos desses ultimamente? Se a igreja tem dinheiro é porque Deus está abençoando. Se a igreja está prosperando lá é porque Deus está abençoando. Se a igreja está fazendo isso crescendo é porque Deus está abençoando. Se a igreja comprou não sei o que é porque Deus está abençoando. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Essa igreja tinha tudo, não precisava de nenhum recurso. E Deus olha para ela e diz: você é miserável, porque o que você precisa ter, você não tem. Jesus mostra que as 3 fontes de riqueza daquela cidade, diante dele não são nada. Quais eram as fontes de riqueza daquela cidade? O banco, a moeda, o recurso do colírio, que as pessoas iam para lá para cuidar das suas vistas, da medicina, e o terceiro recurso, lã, tecido. As pessoas iam para lá para comprar. Aí Jesus pega essas 3 características boas da igreja e diz: olha, tudo que vocês têm aí, para mim não adianta de nada. Sabe o que eu quero de vocês? Que vocês venham comprar daquilo que é meu, porque o de vocês não presta, o dinheiro de vocês não presta, a roupa que vocês têm não presta, e o remédio que vocês têm não presta, para mim não serve. Jesus estava dizendo: o que vocês têm, que é orgulho para vocês, para mim não é nada. Lembram da história do jovem rico? Jesus olhou para ele e disse: o que você quer? Senhor, eu quero. O que eu faço para ser salvo? Sim, obedece os mandamentos. Isso aí, desde que eu era garotinho lá em Barbacena eu já faço. Tá tranquilo. Jesus falou: é mesmo? Então tá bom. Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí não, né? Sou homem rico, se eu fizer isso eu vou ficar miserável. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste da presença de Deus. Quem era o Deus daquele homem? A sua riqueza. Ele não quis trocar o seu Deus por Jesus. Quem era o Deus desta igreja? Não era mais Jesus, irmãos. Era ela mesma. O meu braço forte, aquilo que a gente tem, as coisas que a gente possui, as pessoas, a nossa força, é isso que vai nos levar. Deus não quer. Irmãos, se os nossos dízimos e ofertas não forem fruto de um coração temente e alegre diante de Deus, não valem nada diante dele. Se a gente não trazer para Deus, como trouxe aquela mulher da viúvinha pobre, que tinha as moedinhas e entregou todas elas, se não for com o coração desprendido, irmãos, Deus não aceita. Deus não quer aquilo que te sobra. Deus quer aquilo que é para você um culto, uma alegria, uma disposição. Tem gente que adora fazer doação para a igreja, né? Pastor, tem uma geladeira lá em casa que eu não estou usando mais. Eu já fico: ai Jesus, se o irmão não está usando mais é porque... Às vezes a gente quer dar para Deus só o que sobra. A gente faz isso com as coisas que a gente tem, a gente faz isso com o nosso tempo, a gente faz isso com tudo. Qual a nossa dedicação? Daquilo que sobra. Então Jesus dá alguns conselhos para essa igreja. Ou você que é morna e miserável, tem alguns conselhos para você. Quais são os conselhos de Jesus? Versículo 18, ele começa assim: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
a vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus chamou eles do quê? Seu colírio não presta, você está cego. A sua roupa não serve, você está nu. E o seu ouro não presta, você é um pobre. Agora eu tenho o ouro que serve, eu tenho a roupa que serve, eu tenho o colírio que serve. O problema é, você está buscando na fonte errada. Irmãos, olha que o papel dessa igreja, que muitas vezes é o nosso papel. Nós estamos às vezes buscando as coisas nas fontes erradas. Jesus já anunciou que Ele era a fonte. Olha aí em João capítulo 7, versículo 37 e versículo 38. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você voltar um pouquinho em João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz, dá para você decorar esse versículo aí, ó: eu sou o pão da vida. E ele continua: vossos pais comeram maná e morreram, mas este pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer, não pereça. Este, Jesus, é o pão que desce do céu. Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida. E Ele é a fonte que nós devemos ir buscar. Sendo assim, o Senhor Jesus faz dois convites a esta igreja. Primeiro, Ele faz um convite como um justo juiz. Está no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quem amo. A quantos amo? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Qual é o primeiro convite que tem para este povo? Arrepende-te, porque o Senhor Jesus vem julgar toda a terra. Mas antes que Ele venha julgar toda a terra, sabe o que Ele vem fazer? Ele vem corrigir você e a mim. Porque a Bíblia diz que Ele faz isso. Olha aí Hebreus capítulo 12, versículo 10 e versículo 11. Hebreus 12, 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Deus corrige a quem ama. Aos poucos Ele vem nos corrigir. Ele vem no momento. E no momento que Deus vem, a gente fala: puxa vida, eu não queria essa correção. É igual o pai. O filho fala que vai corrigir o pai fala que vai corrigir o filho fala: puxa vida, que coisa ruim ser corrigido. Mas vai ter um fruto dessa correção. Da mesma maneira, Deus diz para nós que Ele está corrigindo a igreja, e vai ter fruto por causa dessa correção. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 a 19, Jesus vai dizer pela boca de Pedro que primeiro começa pela igreja o julgamento de Deus. É o Senhor Deus que quer corrigir. Primeiro convite então de Jesus: se arrependam, mudem, melhorem a visão que vocês têm, porque senão eu vou vir e corrigir vocês. O segundo convite está no versículo 20, quando Ele diz: eis que estou à porta
e bato. Irmãos, esse é o versículo mais erradamente usado por nós cristãos. Nós usamos este versículo para converter os outros. Dizemos para as pessoas: se você abrir a porta do teu coração, Jesus entra. Jesus não está falando com o incrédulo. Jesus está falando com a igreja. Sabe de onde Jesus está falando? Do lado de fora da igreja. Sabe de onde Jesus está falando? Do lado de fora da sua vida. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: olha, vocês acham que estão comigo, mas eu não estou na vida de vocês. Parece que vocês estão andando no meu caminho, mas se vocês comprarem o meu colírio, vocês vão perceber que não é isso. Convite de Jesus: escuta a minha voz, deixa eu entrar na sua vida toda, deixa eu ser Senhor da sua vida toda. Tem crente que diz para Jesus: Jesus, estou convertido, mas só essa área que o Senhor não mexe não, tá? Esse pecado meu aqui o Senhor deixa, que eu gosto dele. Essa minha situação aqui o Senhor não se mete, que deixa que eu cuido. E Jesus está, ó, deixa eu entrar, porque se eu entrar vai ter celebração. Segundo convite de Cristo. E por último, irmãos, Jesus olha para esta igreja e diz: vocês precisam olhar para o lugar direito, certo? Gente, acho que a pior tentação do ser humano não é a escassez. A pior tentação do ser humano é a bonança. É quando a pessoa tem tudo. Quando a pessoa tem dinheiro, compra o que quer, faz o que quer, anda do jeito que quer. É a pior tentação, sabe por quê? Porque não quer Deus mais na vida, não precisa, não ora mais, não jejua mais, não procura mais Deus, porque tem tudo. Eu tenho muito, tenho dinheiro para viver a minha vida. Eu fico imaginando às vezes, irmão, o Neymar, sabe? Fico imaginando aquele garoto. Era um garoto que ia na igreja batista. Era um garoto que conhecia a palavra. E agora é um homem pervertido. Tem tudo, irmão. Eu acho que nem o tataraneto do Neymar precisa trabalhar mais, de tanto dinheiro que aquele cara ganha. Eu pregando aqui, ele já está ganhando milhões. No tempinho que eu prego aqui, na conta dele, sem ele sair do sofá da casa dele. A pior desgraça é a bonança. Estou bem, Deus está me abençoando. Olha, foi a bonança que levou Salomão à desgraça. Tinha muito, o reino cresceu, era riqueza acima de riqueza. Ele não tinha mais o que gastar. Vou arrumar mulher para gastar com mulheres. Arrumou 1000, estava achando pouco, arrumou 1000. E a Bíblia diz: as suas mulheres perverteram o seu coração. Bonança, está tudo bem. Essa igreja não queria mais olhar para a eternidade, sabe por quê? Está bom demais aqui. Está bom demais. Às vezes esse é o nosso pior pecado. Cristo nos convida a abrir mão deste reino e desejar o reino dos céus. Versículo 21, ele termina a carta dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Sabe qual foi uma das tentações de Jesus lá no deserto?
Satanás disse: tudo isso é meu, me adora e eu te dou esse reino. Jesus disse: não, só a Ele adorarás, só a Ele darás conta. E infelizmente muita gente está cedendo à tentação. Tem gente que nem vem mais à igreja, porque precisa trabalhar, quer comprar, ter, fazer. O mundo, o consumismo. Quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Essa era uma igreja pujante. Se olhasse de fora, você ia falar: uau! É aí que eu quero ser membro. Fica com frescura para comprar 3 microfones vendo o preço daqui e dali, não. Compra o melhor, viu? Pá! Compra o melhor. Tem que ter aquário para colocar a bateria ali, pastor. Faz um aquário do melhor, enche de água e já põe a bateria da dentro. Tem que reformar a goteira lá, pastor. Vamos lá, ô Miguel. Pega 3 orçamentos, Miguel. Olha, vamos ver se você não gasta tanto, tá, Miguel? Tem só R$700 aqui para você gastar. Pelo amor de Deus, não gasta tanto. Se você achar por 500, melhor. Não, troca o telhado, põe outro. É melhor, derruba a igreja e faz outro. A gente pode. Igreja pujante. Mas, irmãos, é uma igreja independente de Deus. A gente não pode ser essa igreja. Ainda que o Senhor faça vir muito dinheiro para esta igreja, nós não podemos ser uma igreja independente dele. Para gastar cada centavo, temos que orar, temos que confiar nos homens que Deus tem colocado na liderança, temos que zelar. Ainda que a gente possa trocar o tecido do banco toda semana, ainda assim não colocará chiclete no banco da igreja. Vou zelar por temor ao Senhor. Irmãos, era uma igreja com a visão distorcida de si mesmo. Nós não podemos ter essa visão. Nós temos que aprender a enxergar quem somos. Quero fazer um convite a você nessa noite. Olhando para a carta da igreja em Laodiceia, confie menos em você. Confie muito menos na sua capacidade. Confie muito menos nas suas soluções. Confie muito menos naquilo que você tem. Confie muito mais em Deus. Creia que é Ele que vai dirigir todos os teus passos para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, essa igreja não enxergava direito. Pode ser que nós estejamos hoje na mesma situação, e a nossa visão torta a respeito de nós mesmos. Pedimos a tua misericórdia. O Senhor é Deus, e o Senhor pode nos converter, nos faz enxergar quem somos, nos leva ao arrependimento, ó Deus, das áreas da nossa vida em que o Senhor está batendo na porta, querendo entrar, e nós insistimos em te afastar. Tem misericórdia, nos leva ao arrependimento nessa noite. Que o Senhor possa ter o controle total da nossa história, desta igreja, para a tua glória, para o teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus.